Olá, bem-vindos, eu sou Suzana Leão, esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito deste livro aqui, Nossos Filhos São Espíritos. Queridos e queridas, o assunto de hoje não é o mesmo assunto do vídeo passado. É uma continuação, mas não é sobre o mesmo viés, tá? O vídeo passado eu vou deixar fixado aqui nos comentários para quem não assistiu e quiser assistir. Este livro aqui, Nossos Filhos São Espíritos, eu li esse livro na década de 80. Eu estava iniciando no espiritismo, eu estava realmente assim, começando. Então eu ia no centro espírita, nas bibliotequinhas assim, e pegava os livros, eu queria. E naquela época, o meu senso crítico não estava tão aguçado, porque eu não conhecia. Eu era muito jovem também. Eu era muito jovem. Eu tinha 20 anos. Eu não conhecia o espiritismo, eu estava aprendendo tudo e algumas coisas me incomodavam, mas eu pensava assim, então é assim, né? Aquela coisa. Aos poucos eu fui amadurecendo, aos poucos eu fui desenvolvendo, né, a questão do pensamento crítico. E o pensamento crítico, aquele que contextualiza, aquele que lê aquilo e não aceita de imediato. Lê, analisa, pensa, vê os prós, os contras. É assim que a gente tem que fazer com tudo na vida. Tudo. E recentemente eu li novamente esse livro e eu pensei, gente do céu, como é que eu não vi essas coisas naquela época? Mas temos que compreender também, né? Esse livro foi escrito pelo Hermínio Miranda e ele escreveu esse livro ele se baseou muito numa pesquisa de uma tal de doutora Wambach que pesquisou usando o método de regressão ou terapias de vidas passadas, né? Ou terapias transpessoais, né? Terapia transpessoal. E é muito bem intencionado o livro, é bem escrito, eu não estou criticando, mas existem coisas, gente, coisas. Eu vou até ler para vocês, inclusive o Dr. Jorge André, que é um também que eu admiro muito, mas também morreu até há pouco tempo. Também era um conservador e tal, como a maioria dos espíritas, né? O Hermínio Miranda também. Conservador, assim, no sentido estrito da palavra. Conservador. Conservador em tudo, né? E se vivos fossem, certamente seriam bolsonaristas. Enfim, queridos, tem coisas muito interessantes, mas tem coisa, eu escolhi dois textos, dois parágrafozinhos que eu quero ler para vocês, só para vocês entenderem como nós não podemos, de jeito nenhum, achar que tu comprou um livro, tu leu, pronto, é a verdade. Não. Inclusive, a pesquisa não, o meu vídeo anterior, o título do vídeo anterior é justamente esse, Nossos Filhos São Espíritos. Então, a maior parte do texto desse livro é verídica e é verdade. Os nossos filhos são espíritos. Tem depoimentos de espíritos que estão reencarnando e tal. Agora, a maneira, o viés, a maneira, né, que eles colocam determinadas coisas, tem aquela coisa da ideologia conservadora, que era também uma característica dos anos 80, nós vivíamos numa ditadura militar no Brasil, e o espiritismo era extremamente íntimo dessa ditadura militar, até porque muitos militares participavam ativamente do movimento espírita,
né? A sede primeira, a sede maior do movimento espírita brasileiro foi construída em Brasília. Bom, queridos, eu vou ler aqui um parágrafo e a gente vai conversar a respeito. Aqui, ó, onde é que tá? Tenho de aprender a não me agarrar possessivamente aos outros, disse alguém. Tá, isso eu acho que é a continuação aqui do parágrafo anterior. Há quem tenha visto, é que todo esse livro é baseado nos depoimentos das pessoas que fizeram regressão, né? Então as pessoas fazem a regressão, tem a sua experiência pessoal de regressão, dizem coisas e essas coisas foram colocadas no livro, tá? Então, há quem tenha vindo para livrar-se do materialismo e combater o negativismo, bem como combinar emoções masculinas e femininas para desenvolver o controle sobre elas, vindo reencarnar, tá? O amor e a força do caráter. Imagine o leitor se uma dessas pessoas nascidas sob a pressão de impulsos mais ou menos descontrolados, exatamente para aprender a dominar paixões, em tumulto, encontra um mau conselho que o estimula precisamente a assumir seu latente homossexualismo. Vocês já pensaram? Eu até vou ler de novo isso aqui, porque eu achei tão chocante. Há quem tenha vindo para livrar-se do materialismo e combater o negativismo, vindo reencarnar, tá? Bem como combinar emoções masculinas e femininas para desenvolver o controle sobre elas, o amor e a força do caráter. Imagine o leitor se uma dessas pessoas nascidas sob a pressão de impulsos mais ou menos descontrolados, exatamente para aprender a dominar paixões em tumulto, e encontra um mau conselho que o estimula precisamente a assumir seu latente homossexualismo, por exemplo. Gente, isso aqui é tão triste. Isso aqui é o retrato daquela época. Isso foi escrito em... Essa pesquisa foi feita em 1979, entrando para a década de 80. Eles ainda usavam o termo homossexualismo, não se usa mais, né? Porque o ismo, esse sufixo ismo, não cabe mais nessa questão de orientação sexual. Pode usar homossexualidade, mas homossexualismo não se usa mais. Porque nessa época, até quero ver aqui, nessa época a Organização Mundial da Saúde ainda tinha a orientação sexual, a homossexualidade, como uma doença psíquica, né? Então, olha como nós já evoluímos, gente. E é muito triste a gente saber que um livro desses, escrito por uma pessoa respeitável dentro do movimento espírita, estava à disposição dos espíritas para que os espíritas lessem uma barbaridade dessa. Então, as pessoas tinham que se manter dentro do armário, porque incutiram na cabeça dessas pessoas que estavam reencarnados para sublimar a sua sexualidade. Olha que coisa deprimente. Como se uma encarnação vivendo uma experiência de orientação sexual homossexual não fosse rica em experiência de vida, experiência emocional, não é? Escuta, o que é isso? Então as pessoas que nascem diferentes, elas precisam estar sempre dentro do armário, porque essas vivências delas não vai valer para sua vida? Que tragédia, gente! Que tragédia! Aí tem um outro parágrafo, assim, ó.
o momento da ligação do espírito com o feto, ou seja, com o corpo em formação, é variável. Escutem bem, isso é assim que é. O momento da ligação do espírito com o feto, ou seja, com o corpo em formação, é variável segundo as pesquisas da doutora Van Baar. Aí é que tá. Isso, eu estou lendo esse parágrafo para mostrar para vocês como tem coisas que são escondidas da gente também. Não é dito. Quando eu venho aqui e digo que não é assim, que o feto já tá lá ligado na mãe, antes da mãe engravidar. Não é assim não. Isso é coisa de filme produzido para criar pânico moral. Pânico moral nas mulheres. Aqui, ó. Eu vou ler mais um parágrafo aqui. O momento da ligação do espírito com o feto, ou seja, com o corpo em formação, é variável segundo as pesquisas da doutora Van Baar, aquelas pesquisas de regressão, né? Que ela fez com pessoas encarnadas. Ela fez aquele processo de... É tipo uma hipnose que a pessoa vai regredindo. É variável segundo as pesquisas da doutora Van Baar. Há quem diga ligar-se no momento da concepção. Há os que somente ao nascer sentiram-se de fato como que imantados ao corpo da criança. Mesmo assim, ainda com certa autonomia para deslocamentos fora do corpo físico. As estatísticas da doutora revelam que nos 750 casos pesquisados até a época em que escreveu o livro, publicado em março de 1979, ou seja, ela fez a pesquisa antes, né, de 1979, provavelmente na década de 70, e aí na década de 80, o Hermínio Miranda se baseou na pesquisa dela para escrever esse livro aqui. Esse. 89% disseram que somente se tornaram parte do feto ou se envolveram com ele após 6 meses de gestação. Este dado não é um dado muito divulgado no movimento espírita, por esses espíritas que ficam exigindo que o Congresso, que o STF tire aquela lei de 1940, né? 1940, uma lei que, na época do Estado Novo do Getúlio Vargas, que permite que mulheres estupradas possam abortar de forma legal. Então, por quê? O feto, basicamente em todos os casos, 89% dos casos, ele só se ligou efetivamente o espírito só se ligou efetivamente ao feto aos 6 meses de gestação, tá? Então, isso é o que já estava escrito no Livro dos Espíritos, gente. Isso já está escrito no Livro dos Espíritos. Que o espírito reencarnante, ele não se liga automaticamente ao feto. É um processo lento, é um processo que leva meses e muitas vezes, até depois dos 6 meses, ainda está muito frouxo aquele laço de ligação. Queridos, eu queria hoje mesmo fazer esse pequeno adendo ao vídeo anterior, porque o vídeo anterior eu acabei focando mais num determinado ponto, e esse eu quis justamente vir para falar deste livro aqui, né? Por que a gente precisa fazer uma leitura crítica, uma leitura aberta, uma leitura que é capaz de ver as coisas positivas, mas ao mesmo tempo ver aquilo que já não cabe mais dentro da nossa realidade sociológica, né? Comportamental, social, né? Humana, enfim, é isso, tá?
Eu espero que com esses 2 vídeos, de repente, a gente consiga abordar de uma forma mais completa esse tema, que é um tema complexo, né? Um tema complexo, a questão da reencarnação, dos espíritos, do momento da reencarnação, de como esse processo acontece, das características, enfim, e de que todas as nossas características precisam ser vividas, tá? Nós não estamos aqui reencarnados para vivermos uma vida pela metade. Todas as experiências que nós vivemos, sejam elas intelectuais, físicas, às vezes até com algum tipo de transtorno, ou alguma debilidade, ou alguma fragilidade, as nossas questões sexuais, tudo isso nós reencarnamos com esse pacote para conseguirmos exercer uma encarnação completa. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.